Olá, nós estamos aqui na Diocese de Joinville. Estamos aqui com a Neuza Mafra, que está coordenando o encontro das comunidades eclesiais de base, grupos de família, grupos bíblicos de reflexão, aqui em Joinville. Então, Neuza, bom dia, né? Nesse domingo de manhã, aliás, hoje é o terceiro dia já, né? Estamos finalizando o encontro. Você poderia falar um pouco do objetivo desse encontro, aqui que está acontecendo nesse momento? Bom dia a todos, bom dia, bom querido povo de Joinville. É uma alegria a gente poder reunir aqui esse povo do Regional Sul 4 nessa diocese que tem uma vivência tão grande. O objetivo desse encontro estadual, na verdade, é um cultivo aos grupos de família, grupos de reflexão, círculos bíblicos e as comunidades eclesiais de base, de forma a retomar novamente a caminhada das primeiras comunidades cristãs e dar uma avaliada. Como é que nós estamos vivenciando isso lá nos nossos grupos, nas nossas dioceses, e ganhar um novo fôlego para a gente poder avançar nessa caminhada que é tão bonita para a construção da igreja do Brasil que a gente quer. É isso aí, é bem lembrado pela Neuza, né? O regional todo presente, as 10 dioceses vieram aqui, né, celebrar. Deu para sentir como é que está esse povo, Neuza? Está animado, está desapessoado? Se tem grupo animado, é esse grupo que está aqui hoje, né? São 82 pessoas, todas elas de todas as dioceses, e hoje a gente fez um trabalho que eu fiquei observando a riqueza que vem das nossas comunidades eclesiais, dos grupos, dos diferentes grupos das dioceses, quando eles apontavam ali alguns desafios também. Primeiro, lembrando a beleza que são esses grupos e essas comunidades nas nossas dioceses. E depois, traçando também alguns desafios, né? Que é o desafio da formação, da preocupação destes grupos e comunidades nesse mundo que a gente está vivendo agora, essa sociedade tão consumista, tão hedonista, tão mercantilizada, que deixa a pessoa em segundo lugar. Então, essa estrutura, ela marcou muito esse grupo aqui, preocupado em justamente ajudar a transformar a sociedade que a gente está vivendo. Muito bem. Neuza, a gente podia falar sobre hoje a realidade, hoje, qual é a realidade hoje desses grupos bíblicos, desses grupos de família, hoje, como é que eles trabalham, assim, qual é a forma? Então, existem alguns princípios que norteiam a vivência tanto dos grupos, das comunidades, em cada diocese. Uma das coisas é a gente não perder que somos uma continuidade das primeiras comunidades cristãs. Então, algumas dioceses têm grupos de família, outras dioceses têm os grupos de reflexão, e outras dioceses, círculos bíblicos de reflexão, e também outras vivenciam a prática das primeiras comunidades eclesiais. Nesse momento, a gente fazia um levantamento também, e observamos que tanto os grupos como as comunidades têm muita coisa em comum. A palavra de Deus, por exemplo, ela é um instrumento fortíssimo em todas essas instâncias. A dimensão da partilha, da solidariedade, da visita às famílias, é um outro elemento que unifica todas essas dimensões. A preocupação também na formação das lideranças, é uma preocupação que perpassa todas as dioceses. Então, diferentemente de como cada diocese caminha e encaminha esse trabalho, se percebe que no regional a gente consegue comungar de uma mesma igreja, um mesmo espírito. Aqui a gente estava, inclusive, refletindo à luz dos documentos de Aparecida e também das diretrizes do Regional Sul 4. Inclusive, tanto o documento de Aparecida desafia os grupos e as comunidades eclesiais a uma nova vivência, né? A um fortalecimento. As diretrizes, por sua vez, elas vêm reforçar também isso, lembrando que é louvável este espaço de articulação das comunidades eclesiais, também dos grupos, em nosso Regional Sul 4, dando uma resposta a essa diversidade de situações que vivemos aqui no nosso regional. Você falou do documento da Aparecida, eles estão trabalhando, né? Dentro da memória, a gente vê que para chegar no documento da Aparecida é feita toda uma história. Isso sempre é feito para fortalecer, para lembrar de todos os documentos que a igreja já trabalhou sobre comunidades de base, ou é para fazer uma memória, ou é para trazer isso para as pessoas que estão vindo pela primeira vez, ou é para nunca se esquecer que teve esses documentos, que teve pessoas ali que já, vamos dizer assim, já passaram, né, já sofreram, e esses documentos foram aparecendo conforme a luta do povo. Esse documento de Aparecida também
É tudo isso ou já é uma parte nova das comunidades eclesiais de base? Essa parte que saiu do documento. As conferências episcopais latino-americanas, elas acontecem, essa que aconteceu de Aparecida foi a quinta, e a primeira delas aconteceu no Rio de Janeiro, no Brasil. E todas elas têm sempre essa preocupação de olhar a realidade latino-americana e caribenha, olhar a realidade do povo, suas necessidades, né? E aí vale lembrar que na conferência de Medellín, em 68, quando aconteceu, ela foi a primeira a retomar essa dimensão das pequenas comunidades eclesiais de base, fundadas, né, com os mesmos propósitos das comunidades cristãs. Depois, em 79, nós tivemos a conferência de Puebla. Puebla vem reforçar o que dizia Medellín. E hoje, o documento de Aparecida, ele retoma, inclusive, traça dentro do próprio documento alguns capítulos, alguns números, né, que fortalecem a vivência das comunidades eclesiais, mas também sugere a renovação de alguns grupos, né? E é nesse sentido que a gente está fazendo essa reflexão aqui, para a gente não perder que esses grupos de que fala o documento de Aparecida, eles continuem imbuídos com o mesmo espírito de Puebla, com o mesmo espírito de Medellín, das primeiras comunidades cristãs. Isso é importante, né? Nunca perder isso. Muito importante. A memória, ela tem que ser feita. É a raiz, né? É a raiz. Muitas pessoas estão aqui por causa dessa... Que sustenta a gente. Sustenta, né? Legal. Eu só daria para fazer uma avaliação do encontro aqui desses 3 dias aqui na Diocese? Né? Sim. Foi muito interessante, saíram alguns propósitos muito bonitos. Houve hoje de manhã, por exemplo, uma construção feita por todas as dioceses, no sentido de que orientações esse grupo, essas dioceses aqui reunidas, estão levando para os grupos e as comunidades de suas respectivas dioceses. Então, saíram ali alguns desafios também, que depois lá cada diocese vai retomar para estudar. Saiu também aqui desse encontro uma coisa que foi muito interessante, a gente ficou sabendo aqui, que a 48ª Assembleia dos Bispos vai tratar, dentre um dos temas, a questão das sedes. Então, carinhosamente, o grupo aqui quis contribuir com os bispos de Santa Catarina, sobretudo lembrando que nós temos alguns bispos novos que recém chegaram aqui. Então, uma carta dizendo quem somos, que rosto nós temos, né? E um pouco para partilhar e para dar a conhecer aquilo que existe no regional que eles estão vindo agora, e também aos nossos bispos que já estavam aqui, que vão participar da 48ª Assembleia, para que lá eles possam também ter essa informação, esse olhar para o que acontece no regional, no campo da organização das comunidades eclesiais, dos grupos de reflexão de família. Legal. Então nós queremos agradecer a Neuza Mafra, que é da Diocese de Criciúma, que esteve coordenando esses encontros aqui nesses 3 dias. Nosso muito obrigado aqui pela entrevista pastoral da comunicação, né? Eu sou o José Antônio e na técnica aí teve o Mauricinho fazendo as gravações. Muito obrigado.